Então, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Já estamos iniciando, já estamos gravando, né? O Magnetismo e Espiritismo. Nós estamos hoje iniciando a nossa sexta aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fluido magnético, o magnetismo e espiritismo comparado, magnetismo e obsessão, as condições para um bom magnetizador em um exercício prático. Sônia, você quer fazer a leitura para nós? Consegue fazer? Consigo. Boa tarde a todos. Bom ter vocês aqui com a gente. Então, vamos dar início, né? Vamos lá. O fluido magnético. Está lá em Obras Póstumas, no texto que se denomina Introdução ao Estudo da Fotografia e da Telegrafia do Pensamento. É fato incontestável a ação fisiológica de indivíduo a indivíduo, com ou sem contato. Semelhante ação, evidentemente, só pode ser exercida por um agente intermediário, né? E como que vai haver essa ação se não houver alguma coisa que intermedie isso, né? Do qual são o reservatório o nosso corpo, os nossos olhos e os nossos dedos, principais órgãos de emissão e de direção. Então tá aí, né, já. Através, principalmente dos olhos e dos dedos, é que você pode emitir o seu fluido magnético, né? Esse agente invisível é necessariamente um fluido. Quais a sua natureza e a sua essência? Quais as suas propriedades íntimas? Será um fluido especial ou uma modificação da eletricidade ou de algum outro fluido conhecido? Não será antes o a que hoje damos o nome de fluido cósmico, quando se acha esparso na atmosfera, e fluido perispirítico, quando individualizado? Esta questão, aliás, é secundária. Nenhum corpo lhe opõe obstáculo, né, a esse fluido. Ele os penetra e atravessa todos. Até agora, nenhum se conhece que seja capaz de o isolar. Somente a vontade lhe pode ampliar ou restringir a ação. A vontade, com efeito, é o seu mais poderoso princípio. Pela vontade, dirigem-se-lhe os eflúvios através do espaço, saturam-se dele alguns objetos, ou faz-se que ele se retire dos lugares onde superabundam. Esses são os dispersivos que nós vamos ver, né? Digamos, de passagem, que é nesse princípio que se funda a força magnética, né? Que tem a ver com a vontade. Toda ação física ou moral, patente ou oculta, de um ser sobre si mesmo ou sobre outro, pressupõe, de um lado, uma força atuante e, de outro, uma sensibilidade passiva. Em todas as coisas, duas forças iguais se neutralizam e a fraqueza cede à força. Sempre é assim. Ora, não sendo todos os homens dotados da mesma energia fluídica, ou por outra, não tendo o fluido perispirítico em todos a mesma potência ativa, explicado fica por que, nuns, essa potência é quase irresistível, ao passo que noutros é nula. Porque algumas pessoas são muito acessíveis à sua ação, enquanto que outras lhe são refratárias. Essa superioridade e essa inferioridade relativas dependem, evidentemente, do organismo. Mas fora erro acreditar-se que estão na razão direta da força ou da fraqueza física. Não tem nada a ver, né? Então, ele vai explicar. A experiência prova que os homens mais robustos, às vezes, sofrem as influências fluídicas mais facilmente do que outros, de constituição muito mais delicada. Ao passo que, com frequência, se descobre entre esses últimos, os de constituição mais delicada, uma força que a frágil aparência deles não permitiria se suspeitasse. E é mesmo, né? Existem alguns magnetizadores que são até meio franzinos, assim. O Hermínio Miranda, por exemplo, ele era bem magrinho, né?
Mas ele tinha uma potência para magnetizar, né? A gente vê isso através dos livros que ele escreveu, que ele fazia sempre em casa. Ele nunca se vinculou assim muito a um centro espírita, mas ele se reunia, né? Isso lá nos anos 50, ele se reunia na casa de algum deles e ele aplicava passe e tal, e acabava, né? Não sei se a gente já comentou aqui, tem livros que ele, por exemplo, aquele Memórias Psíquicas do Egito, ele conta que ele estava magnetizando uma pessoa, de repente outra pessoa entrou em estado alterado de consciência, vamos dizer assim, fez regressão da memória, etc e tal, né? Então, em várias situações, em vários livros, ele comenta isso, né? E ele era bem magrinho, né? Então, de muitas formas, se pode explicar essa diversidade no modo de agir. O poder fluídico aplicado à ação recíproca dos homens uns sobre os outros, isto é, ao magnetismo, pode depender, primeiro, da quantidade de fluido que cada um possua. Segundo, da natureza intrínseca do fluido de cada um, abstração feita da quantidade. Né? Uma coisa é a quantidade, outra coisa é a natureza do fluido, né? Se ele é mais intenso, ou que tipo de qualidades ele vai ter. Terceiro, do grau de energia da força impulsiva, porventura até dessas três causas reunidas. Então, depende da quantidade, depende da qualidade e depende da energia de impulsão. Né? Porque não adianta ter bastante quantidade e não conseguir projetar no outro. Né? Aí é a vontade que ele falou no começo lá, né? Tem que ter aquela vontade Exatamente. firme. Então, na primeira hipótese, aquele que tem mais fluido dá-lo-ia ao que tem menos, recebendo deste em menor quantidade. Né? Se o outro quiser aplicar nele, ele vai receber em menor quantidade. Haveria, nesse caso, a analogia perfeita com a permuta de calóricos entre dois corpos que se colocam em equilíbrio de temperatura. Né? Você pega um corpo quente, um objeto quente e um frio, sempre o quente vai passar a temperatura para o frio, né? Qualquer que seja a causa daquela diferença, podemos aperceber-nos do efeito que ela produz, imaginando três pessoas cujo poder representaremos pelos números 10, 5 e 1. O 10 agirá sobre o 5 e sobre o 1, porém mais energicamente sobre o 1 do que sobre o 5. Este, o 5, atuará sobre o 1, mas será impotente para atuar sobre o 10. O 1, finalmente, não atuará sobre nenhum dos outros dois. Será essa talvez a razão por que certos pacientes são sensíveis à ação de tal magnetizador e insensíveis à ação de outro. Né? Acho que está bem explicadinho pelo Kardec aí, né? Então, vamos agora para o texto do Magnetismo e Espiritismo Comparados, que é uma mensagem psicografada de um magnetizador recém-desencarnado. Está na Revista Espírita, de junho de 1867. Então, não está o texto completo aqui, quem quiser vai lá e procura o texto completo. A gente trouxe a parte que mais interessa aqui para nós, né? Em definitivo, o que é o espiritismo? Ou antes, o que é a mediunidade, essa faculdade incompreendida até aqui, e cuja extensão considerável estabeleceu sobre bases incontestáveis os princípios fundamentais da nova revelação? É pura e simplesmente uma variedade da ação magnética, exercida por um ou por vários magnetizadores desencarnados sobre um sujeito humano, agindo no estado de vigília ou no estado estático, conscientemente ou inconscientemente. Né? Então, ele diz que a mediunidade tem a ver com o magnetismo dos espíritos. O que é, de outra parte, o magnetismo? Uma variedade do espiritismo na qual os espíritos encarnados agem sobre outros espíritos encarnados. Daí, aí ele complementa. Existe, enfim, uma terceira variedade do magnetismo ou do espiritismo, segundo se o tome por ponto de partida da ação dos encarnados sobre desencarnados, ou de espíritos relativamente livres sobre espíritos aprisionados num corpo. Essa terceira variedade, que tem por princípio a ação dos encarnados sobre os espíritos,
se revela no tratamento e na moralização dos espíritos obsessores, né? Que o dialogador, principalmente o dialogador, vai fazer em relação ao espírito que está se comunicando através do médium, né? E ele vai projetar sobre esse espírito o seu magnetismo, né? Às vezes fazendo dormir ou induzindo de alguma forma, né? E assim vai. E aí é importante, que ele está deixando bem claro isso, que isso aí é um magnetismo, né? Faz parte do magnetismo essa ação, né? É tudo magnetismo isso, né? Que dentro do grupo mediúnico é tudo questão ligada ao magnetismo, não tem como você fugir disso, né? Então, é assinado pelo espírito Equinemã, que tinha sido um magnetizador. Agora vamos ver alguma coisa sobre o magnetismo e obsessão nas obras de Kardec, né? Então, lá na obra A Gênese, no capítulo 14, ele trata de fluidos, né? No item 46, ele diz: assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Há uma causa física, opõe-se uma força física. Há uma causa moral, preciso se contraponha uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma. Doando para o obsediado a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor sem o socorro de terceiros, quando é uma obsessão simples, né? Então, se ele conseguir fazer esse esforço de melhora, e o que, né, depois a gente vai ver, obviamente que se for ajudado pelo magnetismo, vai ampliar essa vontade dele, né, também. Então, ele consegue sair. Mas aí o Kardec continua. Necessário se torna esse socorro de uma outra pessoa, terceiro, né, quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso, o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Nos casos de obsessão grave, o obsediado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, o fluido mal não pode ser eliminado por outro igualmente mal, por meio da ação idêntica do médium curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mal com auxílio de um fluido melhor. Então, os magnetizadores naquela época tratavam, né, de doenças físicas e nem sabiam que existia o magnetismo e tal. Então, Kardec faz esse paralelo. A mesma coisa que eles faziam para curar a doença, só que com o objetivo de tratar a obsessão daí, desembaraçar o paciente dos fluidos do obsessor. Aí no livro dos médiuns, capítulo 23, Kardec diz lá no item 251. A subjugação corporal tira muitas vezes ao obsediado a energia necessária para dominar o mau espírito, ele sozinho, né? Daí, o tornar-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue ou pelo magnetismo ou pelo império de sua vontade. Que só pelo império da vontade também a gente não sabe como é que vai separar, né? Porque quando você está projetando a tua vontade, praticamente não tem como você não projetar também o teu magnetismo, né? Naquela situação, né? Em falta do concurso do obsediado, essa terceira pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito. Porém, como esse ascendente só pode ser moral, só um ser moralmente superior ao espírito é dado assumi-lo. Então, ele está aqui falando a mesma coisa que ele falou na Gênesis, né? Às vezes, o que falta ao obsediado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador ele pode ser de grande proveito. Então, mesmo nos casos em que não está acontecendo uma subjugação corporal ainda está numa fase de obsessão simples, às vezes o paciente tem uma força fluídica mais fraca, né? Então, mesmo nos casos de obsessão simples, sempre a gente indica fazer o magnetismo, né? Para fortalecer, né? Mais e equilibrar energeticamente esse encarnado que está obsediado, né? Obviamente que a gente faz o trabalho de desobsessão, caminhando o nome para
o mediúnico de desobsessão e tudo, né? Mas aí nós estamos falando em relação a esses fluidos que ficam em torno do encarnado ainda, né? Então, nesses casos em que falta uma força fluídica ao encarnado, a ação magnética do bom magnetizador vai ser de grande proveito. Contudo, é sempre conveniente procurar, por um médium de confiança, os conselhos de um espírito superior ou do anjo guardião, até porque para saber até os motivos, etc., que é o que a gente faz também quando leva o nome para o mediúnico, né? Aí, quando precisa, a necessidade vem uma orientação, etc. Né? Eu acho que aí, aqui nesses textos que nós colocamos aqui, depois, lá nas práticas, nós vamos detalhar as técnicas que nós utilizamos, né? Mas aqui vem deixar bem claro o papel do magnetizador espírita, né? Nós estamos falando de magnetizador espírita, magnetismo e espiritismo. Aí o magnetizador espírita ele tem que ter essa função, que nós falamos, essa atividade, pensando nos 3 aspectos. Um, utilizar como magnetismo dele direto ali, vamos dizer assim, expulsando os fluidos densos, né, que o cara coloca ali, mas mesmo que for uma obsessão simples que a senhora colocou, você harmonizou, cabe ao magnetizador você fazer uma indução ali verbal, falar com a pessoa, orientar a pessoa para que ela mude de comportamento, que deixa bem claro, ele tem que mudar o comportamento para afastar o acesso àquela entidade. E nos casos mais graves, não quero que eu coloque aqui, aí sim tem que ser todos os aspectos. O magnetismo direto ali, né? Ou essa também indução, ou você tem que agir da maneira que a pessoa possa ter uma transformação moral, para ela não colocar, que aí colocando os princípios do magnetismo, evangelioterapia e tudo mais, e a outra é levar o nome para um grupo de obsessão, e às vezes, quando é o caso, você faz esse primeiro, vamos dizer assim, tratamento ali já, moralização, que o Kardec colocou, com o próprio espírito na paciente na hora ali, né? Tem casos que vai acontecer que você tem que fazer na hora ali, né? Então, então, o magnetizador espírita ele tem que ter essa visão, né? E eu acho que aí é que é o grande papel do magnetismo espírita, porque os casos das doenças físicas, tudo bem, vamos tratar, mas o que mais chegam as questões emocionais, que é um processo ligado a obsessões simples, essas coisas assim. Porque às vezes você vai aplicar o passe pela primeira vez, uma pessoa que está obsediada, por menos que você jogue teu magnetismo, faça mais dispersivo, ela até por estar mais relaxada, expandir o seu perispírito, ela entra mais em contato com o obsessor e às vezes o obsessor vem e se comunica. Então, o magnetizador tem que ter esse conhecimento, né? Para saber como encaminhar essa entidade, né? Aí, lá na Revista Espírita, ainda do mesmo tema, né, a gente vê que ele se repete, só que com palavras diferentes, né? Dezembro de 1862, que é, então, depois do Livro dos Médiuns já, né? Mas antes da Gênesis. Mas ocorre algumas vezes que a subjugação chega ao ponto de paralisar a vontade do obsediado, e que não se pode esperar dele nenhum concurso sério. Então, não adianta dizer para o obsediado, quando ele está numa fase grave, assim, você tem que melhorar, você tem que fazer oração, e às vezes a pessoa não consegue, não adianta, né? Ela está muito envolvida. Você tem que ler o Evangelho, mas como que ela vai ler o Evangelho? Né? Não tem condições, né? Não consegue, às vezes. Né? Então, sobretudo, que a intervenção de terceiros torna-se necessária, seja pela prece, seja pela ação magnética. A ação magnética, nesse caso, tem por efeito penetrar o fluido do obsediado de um fluido melhor e de livrar o do espírito mau. Né? Livrar o fluido do espírito mau. Operando, o magnetizador deve ter o duplo objetivo de opor uma força moral e de produzir sobre o sujeito uma espécie de reação química, para nos servir de uma comparação material, expulsando um fluido por outro fluido. Daí, não só opera um desligamento salutar, né, encarnado com a entidade, mas dá força aos órgãos enfraquecidos por uma longa, frequentemente vigorosa opressão. Né? Então, é como a gente viu da outra vez, né? Aquelas formas de atuar, né, do magnetizador. Aqui, então, ele tem que fazer dispersivos para retirar esses fluidos negativos que o obsessor deixou.
mas depois ele vai ter que tratar também essa fraqueza que ele ficou, né? Por uma longa e frequente opressão que causou, né? Esses fluidos causaram no organismo do encarnado. Compreende-se, de resto, que o poder da ação fluídica está em razão não só da energia da vontade, mas, sobretudo, da qualidade do fluido introduzido. E, segundo o que dissemos, essa qualidade depende da instrução e das qualidades morais do magnetizador. Da instrução, porque a gente vai aprender a direcionar, né? Você vai poder modificar, digamos assim, até inconscientemente, a qualidade do teu fluido, se você tem aquela intenção de fazer aquele tipo de tratamento, né? Então, precisa haver essa instrução. De onde se segue que o magnetizador comum, que agisse maquinalmente para magnetizar, pura e simplesmente, produziria pouco ou nenhum efeito. Por quê? Porque ele não saberia que é uma entidade que está ali, né, que precisa afastar, dispersar os fluidos, né? Ele vai simplesmente jogar energia ali, né? É de toda necessidade, Kardec continua, um magnetizador espírita, agindo com conhecimento de causa, com a intenção de produzir não o sonambulismo ou uma cura orgânica, como era o objetivo da maioria dos magnetizadores, mas os efeitos que acabamos de descrever. Né? Isso ficou bem claro. Então, vamos hoje entrar na parte das condições de um bom magnetizador, ou condições para ser um bom magnetizador. Então, esse texto é baseado no livro Magnetismo Humano, do Jacó Mello, né? Então, ele diz, o Jacó diz, grandes magnetizadores costumam habitar nosso interior, bastando apenas deixá-lo sair pelo estudo, a perseverança e a dedicação. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, diz, no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Né? Então, é importante a confiança, através, claro que do estudo, né? Para a gente ter confiança, tem que estudar antes, né? Se instruir, conhecer o tema, e assim você vai se tornando confiante, né? E praticar, obviamente. E esse ponto aí é bem importante, no caso, principalmente daqueles magnetizadores, os magnetizadores que vão entrar nos processos de obsessão, que nós falamos antes ali, né, no magnetismo. Se ele não tiver conhecimento do que está fazendo, né, e ele não tiver essa confiança, que o Kardec coloca ali, não adianta. Se ele for fazer assim, mas quem sou eu? O Jacó até brinca com isso, né? Quem sou eu para colocar essa entidade? Então nem começa o trabalho, porque você não vai conseguir. Você tem que ter essa confiança que você é uma pessoa que está estudando, que você não é perfeito, que não vai pensar, mas ele está falando de ser um espírito perfeito moralmente. Não é nesse sentido. Nós temos que ter a confiança que nós somos mais evoluídos que aquela entidade que está lá, obsediando. Senão você não vai conseguir executar nada ali nesse sentido, né? Por isso que ele fala, ó, confiança nas suas próprias forças, né? Executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Se você for duvidando de você já, eu vou tratar, mas aí eu não acredito. Então, e mesmo para uma cura. para uma cura, é verdade. Todo magnetismo em si. Não só para o caso de obsessão, na cura em si, você tem capacidade. Deus nos deu os instrumentos, né, que o magnetismo é um deles, para que a gente aprenda a lidar com eles. Então, a gente vai se esforçar, vai aprender, vai tentar dominar essa situação e fazer da melhor forma possível. Né? Então, continuando na Gênesis, item 21. Como fugiremos da influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam sem serem vistos? O meio é muito simples, porque depende da vontade do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. A invasão, pois, dos maus fluidos cumpre se opõem aos fluidos bons. E como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicado. Trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhe dar qualidades tais
que se constitua para as más influências um repulsor, em vez de ser uma força atrativa. O perispírito, portanto, é uma couraça, a que se deve dar a melhor têmpera possível. Ora, como as suas qualidades guardam relação com as da alma, importa se trabalhe por melhorá-la, pois que são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. Isso a gente estuda também no estudo da mediunidade, né? Então, isso aqui é mais para a gente relembrar, né, esse fato, porque a gente vai precisar estar bem confiante. Então, o Deleuze, que o Kardec considerava sábio, né? Vocês lembram que a gente mostrou? Ele diz: a primeira condição para magnetizar é a vontade, a segunda é a confiança que quem magnetiza tem em suas forças. A terceira é a benevolência ou o desejo de fazer o bem. Uma dessas qualidades pode suprir as outras até certo ponto, porém, para que a ação do magnetismo seja enérgica e proveitosa, é preciso que estejam juntas as três condições. Olha aí que texto bacana, né? Olha aí, você fala a condição, vontade, tem que ter aquela vontade. A confiança, que nós falamos agora há pouco atrás. E você tem que dizer que o desejo meu é de fazer o bem, de melhorar aquela pessoa. Se você não tiver isso aí, é difícil, né? Então, daí nós vamos citar várias virtudes, né, para o bom magnetizador, e vamos deixar essas três principais aí mais para o final da lista, tá? Então, vamos lá. Primeira condição para ser um bom magnetizador, a saúde. Então, Alphonse Bouvier explica: a origem e a causa dos fenômenos magnéticos, sendo a irradiação vital, não é duvidoso que, se o operador não estiver em uma disposição de saúde e de força convenientes, se estiver fatigado, esgotado por um excesso qualquer, anêmico ou doentio, não produzirá, apesar de toda a boa vontade que estiver possuído, senão fracas emissões radiantes e, por conseguinte, resultados quase nulos. A primeira das condições é, pois, ter um bom temperamento e uma boa saúde. Não se pode dar o que não se tem, né? Então, além do risco de emanar fluidos doentios, o corpo enfermo está em busca do próprio reajuste, o que o inibe da função de exteriorização ou mesmo de diálise fluídica, que será estudada lá mais para frente. Tampouco poderá ajudar a si próprio através do automagnetismo. Se você está doente, você não pode aplicar passe em você mesmo, né? A não ser quando é uma coisa pontual. Ah, você cortou o lugar, então você quer aumentar a cicatrização, machucou, alguma coisa assim pontual, né? Que não tenha nada a ver com a tua saúde sistêmica, vamos dizer assim, aí você pode aplicar um passe, senão não. Então será a hora de colocar em prática a humildade, pedir auxílio e receber o magnetismo. Né? Então aí eu já expliquei do que é o automagnetismo, né? Segunda condição, a alimentação deve ser em quantidade moderada, a intervalos regulares, com equilíbrio entre os nutrientes, e nada de excesso. Isso é para a vida saudável, né, de todo mundo, né? Evitar bebidas alcoólicas e não ingeri-las ao menos durante as 48 horas antes da aplicação do passe. Claro que não deve ser uma pessoa que use bebida alcoólica constantemente, né? Vamos dizer assim, foi uma festa e tomou alguma coisa, né? Então, pelo menos 48 horas tem que ter de período para depois aplicar um passo, né? Porque senão o paciente vai sentir os efeitos do álcool, e não é justo, né? Você passar o teu fluido junto com os efeitos do álcool, né? Não usar tabaco e nenhum outro tipo de substância psicoativa ou calmante. Os seus efeitos podem ser transmitidos ao paciente. Terceira condição, a concentração, ter o foco, né? Durante a aplicação do magnetismo, o paciente deverá ser o principal e único foco do magnetizador. Você tem que aprender a se concentrar ali, né? Como a gente já disse, por isso que a gente põe como pré-requisito fazer o primeiro ano do estudo da mediunidade, porque ali a gente faz o treinamento da concentração, né? Então, é importante o treinamento para se desligar dos ruídos ambientes e de pensamentos parasitas. Quarta condição, oração. Então, está lá no livro dos Espíritos. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem.
Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e esses se associam ao bem que deseja fazer. O pensamento e a vontade, de novo a vontade, né? Representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessita em seu corpo e sua alma. Mas, ainda que a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale, obviamente. Né? Então, sempre a gente faz uma oração em voz alta junto ao paciente, porque ele, quando está começando o tratamento, a sessão de passe, né, para que o paciente também entre na mesma sintonia. Né? Quinta condição, moral. Para ser, aí é uma comunicação do abade príncipe de Hohenlohe, que está na Revista Espírita de outubro de 1867. Para ser um bom médium curador, é preciso que não só o corpo esteja apto a servir de canal aos fluidos materiais separadores, mas é preciso ainda que o espírito possua uma força moral, que ele não pode adquirir senão pela sua própria melhoria. Para ser médium curador, ele está falando principalmente de médium curador, né? Mas a gente sabe que, a gente já viu isso, que na verdade o magnetizador é também um pouco médium curador, né? Então, para ser médium curador, é preciso, pois, para isso se preparar, não só pela prece, mas pela depuração de sua alma, a fim de tratar fisicamente o corpo por meios físicos e de influenciar a alma pela força moral. Isso faz parte de todas as atividades espíritas, né? A gente se melhorar para poder servir melhor, né? Sexta condição, a vontade. Então, está lá na questão 33 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Os Espíritos respondem sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aí o Kardec faz a observação. Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Né? Na verdade, todos vêm do fluido cósmico universal. Né? Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio, né? Que o oxigênio é H2O, né? 2 hidrogênio e um oxigênio. Se a gente colocar H2O2, ele se torna a água, como é que chama? A água oxigenada, né? A água oxigenada que é corrosiva, né? Então, transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Né? Então, vê que é só uma questão de mudança ali na conexão entre os átomos, né? E isso a vontade pode fazer. Desliga um átomo ou acopla mais um átomo, não. É claro que você não vai precisar pensar nisso, mas, na verdade, o teu espírito, ele está sabendo dessas coisas, né? Você, como espírito, que você tem, e até ajudado pelos benfeitores, você tem essa condição de fazer a transformação necessária para atingir o objetivo, né? O Paracelso já dizia, uma vontade poderosa pode curar, num caso em que a hesitação e a dúvida podem desembocar em fracasso. Então, não se deve nem hesitar, né? Tem que ter a vontade. E o Pissegui, no livro dele, Memórias para seguir a História e o Desenvolvimento do Magnetismo Animal, ele diz: vontade ativa para o bem, firme crença em seu poder, confiança plena ao empregá-lo. Então, os magnetizadores falavam muito, né, sobre essa questão da vontade. E aí, no livro dos médiuns, o Kardec traz assim: sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? A vontade não é um ser, uma substância qualquer,
não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que existe. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm, assim, a ficar transformadas. Tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Aí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. Então, Kardec conhecia todas essas questões do magnetismo, né? E continuando ainda no mesmo item. Tanto quanto do espírito errante, isso aí já foi, né? Não. Não. Essa parte aí já foi. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode, do mesmo modo, mudar as propriedades dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em graus mais ou menos elevados. E o Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, né? Então, no livro que ele escreveu quando estava encarnado, né, ele viveu de 1755 a 1843, quer dizer que o Kardec tinha menos de 40 anos quando o Hahnemann desencarnou, né? Então, esse livro Organon traz toda a filosofia, né, da homeopatia. Então, num dos parágrafos, ele diz: creio ser necessário fazer menção ao chamado magnetismo animal, ou melhor, ao mesmerismo, que difere da natureza de todos os outros agentes terapêuticos. Essa força curativa, muitas vezes totalmente negada e difamada durante um século, esse maravilhoso e inestimável presente com que Deus agraciou o ser humano, mediante o qual, por meio da poderosa vontade de uma pessoa bem intencionada sobre um doente, por contato, ou mesmo sem ele, ou mesmo a uma certa distância, a força vital do mesmerizador sadio, dotado com essa força, aflui dinamicamente para um outro indivíduo, agindo de diversas maneiras. Você vê que já, então, nessa época, claro, né, já que o Mesmer escreveu, era final dos anos 1700, né, que ele escreveu lá os conceitos dele, né, então o Hahnemann tinha já, né, sabe, como cientista eles cruzavam, trocavam figurinhas também, né, então já tinha esse conhecimento, né. E o Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala: a vontade é a maior de todas as potencialidades da alma. Sua ação é comparável a de um ímã. A vontade de viver desenvolve em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. A vontade de evoluir oportuniza-nos chances de crescimento e de progresso. O uso persistente e tenaz dessa faculdade soberana permite-nos modificar nossa natureza, vencer todos os obstáculos. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para alvos determinados. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar, que é o que acontece com a gente, né? Normalmente nós temos uma dificuldade muito grande em focar, né? Em ter uma concentração. Mas para você conseguir manter a atuação sobre a pessoa que você vai magnetizar, você tem que ter esse alvo determinado, né? De ter um único foco, né? Essa mobilidade constante do pensamento impossibilita a ação eficaz da vontade. É necessário saber concentrar-se, sintonizando com as esferas superiores e com as nobres aspirações. Então, você vê que todos naquela época, e o Leon Denis é posterior ao Kardec, né? Mas todos valorizavam muito isso. É uma coisa que a gente, na vida atual, é o que menos a gente faz é atender a nossa vontade, né? Você vai sempre, não, é só hoje, mas outro dia eu faço, né? Desde a alimentação até mudança de hábito, tudo, né? Você acaba deixando tudo, não, mas deixa isso aí também, eu mereço, né? A gente é muito condescendente com a gente mesmo, né? Não, só hoje eu vou fazer porque, eu tô tão estressado, eu tô tão, né? Me aconteceram coisas ruins, então eu, né? Aí você entra naquela moleza, né, digamos, espiritual, e você não mantém a tua vontade firme, né? Você está sempre justificando alguma coisa para não manter o foco que você
Você mesmo determina, né? Ah, vou fazer de tal jeito. Mas você está sempre se justificando para não, né? Então, o Leon Denis continua. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, ficaria deslumbrado. Não mais temeria o futuro, tampouco se julgaria fraco. Compreenderia sua força e acreditaria na possibilidade dele próprio alterar seu presente e seu futuro. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo e de seus recursos latentes sente crescer suas forças na razão de seus esforços. Sabe que tudo o que de bem e bom desejar, há de mais cedo ou mais tarde realizar-se. Grande Leon Denis, né? Olha, essa é outra obra também que eu recomendo, viu? O Problema do Ser e Destino da Dor. Fantástico, né? É E uma obra filosófica, né? filosófica. E aí vem uma outra questão, assim, que com o advento do Espiritismo, aí quando as pessoas que não conhecem o Espiritismo, falam, depois eu faço, depois que eu terminar, faço. Aí alguns espíritas vêm dizer assim, que eu já ouvi essa frase. Ah, nessa reencarnação não, vou deixar para outra. Ó, né? Ele já coloca assim, já, não, nessa eu vou ficar assim mesmo, na outra eu faço. Já começa a postergar para outra reencarnação, porque conhece. Para os comodistas, o espiritismo é pior do que o catolicismo, porque o Com certeza. catolicismo diz, olha, você só tem uma vida, só tem essa É, chance. Né? eu, Tem outras linhas também, evangélico e tudo, né? Mas aí o espírita já, quem é comodista, não pode ser espírita, né? Porque não ele está pode. sempre encontrando uma justificativa. Aí ele fala assim, não, nessa vai ficar assim mesmo, na outra eu faço. É. Sabe que vai ter outra. Olha, que coisa, hein? Pois é, aí eu fico pensando se talvez não seja esse um dos motivos que Jesus não frisou muito naquele tempo, há 2.000 anos atrás, que havia muito mais gente, como disse, naquele tempo, né? Porque de lá para cá muitas pessoas já evoluíram. Eu penso que não ficou tão frisado a questão da reencarnação naquele tempo, porque senão aí que as pessoas iam sair com para que eu vou, né? Tinha que dar uma assustada mesmo, falar em inferno, falar em coisa assim, para que o pessoal pensasse, opa, tem que me despertar, né? E aí o Denis continua, então. É consolador e belo poder dizer: sou uma inteligência e uma vontade livres. Edifico lentamente minha individualidade e minha liberdade. Conheço a grandeza e a força que existem em mim. Hei de amparar-me nelas e elevar-me acima de todas as dificuldades. Vencerei até mesmo o mal que existe em mim. Hei de me desapegar de tudo que me acorrenta às coisas grosseiras. Isso aí é o apego, né? E a sensualidade, tudo isso, né? E levantar voo para realidades mais felizes. Para frente, sempre para frente. Tenho um guia seguro que é a compreensão das leis da vida. Aprendi a conhecer-me, a crer em mim e a crer em Deus. Hei de me conservar firme na vontade inabalável de enobrecer-me e elevar-me. Atrairei, com o auxílio de minha inteligência, riquezas morais e construirei para mim uma personalidade melhor. Isso parece aqueles livros de autoajuda, né? Que as pessoas têm que repetir aqueles textos para se convencer, né? É mais ou menos isso. Você vê, já naquele tempo, o Leon Denis já usava essas técnicas. E aí ele continua, né, nessa fala consigo próprio, né? É chegada a hora de despertar. Não, aí já ele está só comentando. É chegada a hora de despertar do pesado sono que nos envolve. É necessário rasgar o véu da ignorância que nos prejudica o entendimento. Cabe-nos aprender a conhecer a nós próprios e as nossas potencialidades. Compete-nos utilizá-las. Que é mesmo, né? Por isso que muitos espíritos, quando desencarnam, chegam no plano espiritual, ficam dizendo, puxa, não fiz quase nada daquilo que eu me propus a fazer, né? E que é o tal da questão que nós acabamos nos tornando espíritos não completistas, né? Por quê? Porque a gente é muito condescendente com a gente mesmo, não usa vontade, não, não nos esforçamos para conseguir o melhor que a gente possa naquele momento, né? Aí, voltando para o magnetizador, o Hector de Ville escreveu esse livro Magnetismo Pessoal em 1907. Ele diz, mas não basta dizer apenas com os lábios, eu quero. Convém que a vontade parta naturalmente dos recessos mais profundos da consciência e que nasça de um vivo desejo de êxito. Que seja uma vontade calma,
constante, uniforme. E sem orgulho, mas com nobre altivez, você tem a maior confiança em seu próprio valor, na eficácia dos meios que se empregam e na certeza absoluta da vitória. E aí faço um parênteses também, porque a gente, às vezes, em todo o cristianismo, mas no espiritismo em particular, a gente sempre acha que precisamos desenvolver a humildade, e que a humildade é isso, quem sou eu, como o Pereira disse, né, que o Jacob vive repetindo, porque, eu sou humilde, então, eu não consigo nada, eu não faço nada, quem sou eu, sou um verme, sou isso, aquilo, né, mas, na verdade, se você se acha isso, você não tem capacidade para ajudar ninguém, então, é importante definir o que é a humildade, né, e o que é essa desvalia, né? Não é a mesma coisa. Então, a gente tem que ser humilde para não, como ele diz ali, fazer as coisas sem orgulho, né? Mas, sem orgulho, sem vaidade, mas com confiança, né? Confiança para que a gente é capaz, né? A gente é filho de Deus, a gente tem as potencialidades dentro de nós e nós temos que desenvolver essas potencialidades, né? Para isso que a gente foi criado, né? Para desenvolver aquela essência que Deus colocou em nós, né? Então, é que o indivíduo continua. Nem todos os indivíduos são aptos para querer com energia e perseverança. A calma e o sangue frio, nos momentos de perigo, são indícios de uma vontade poderosa. Não, mas isso é uma coisa que a gente desenvolve, né? Não são aptos no sentido genérico, assim, porque as pessoas normalmente não se dedicam a aprimorar isso, né? Aí, a sétima condição para ser um bom magnetizador é a fé. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança, né? Está lá escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. A confiança que você tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então, não é uma coisa vaga, eu tenho fé e tal. Não, é uma confiança, uma certeza. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. E ainda no Evangelho, outro item diz: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, sabendo que a fé não é uma coisa que algumas religiões dizem, Deus é que nos dá a fé. Então, Deus aumenta a minha fé. Sim, claro, a gente pode pedir a Deus que ele sempre dá, lógico, ajuda, mas isso é uma coisa que nós temos que desenvolver em nós, né? Então, sempre daí vem essa questão ali, cumpre não confundir a fé com a presunção, né, para não se tornar orgulhoso, prepotente, né. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos devem em auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, né? E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. E Jesus, né, está lá no Evangelho de João, já dizia, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Né? Então, Jesus já falou que nós temos essa capacidade. Se ele falou, quem somos nós para duvidar, né? E ainda no Evangelho, voltando lá. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Continuando ainda no Evangelho. Entretanto, Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo o exemplo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens então desconheciam, mas que hoje em grande parte se explicam
e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis? O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Esse é o capítulo 19, né, do Evangelho. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagre. E tudo isso é uma psicografia ditada por um espírito protetor lá em Paris, né, que, sei, espírito protetor talvez fosse o São Luís, né, não sei. Mas, enfim, aí ele continua. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígio, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. E isso é muito importante, né? Porque enquanto a gente não desenvolver nossas capacidades humanas, né? Que nós viemos aqui encarnar para isso, como que você vai ser um co-criador, né? Vai ser só ficar ali naquelas coisas bem minúsculas, né? Até ao contrário, às vezes vamos co-criando coisas ruins, né? Mas nosso objetivo é um dia ser um Cristo, não é? E o Cristo não mudou tudo, não, até não precisa ser tão crítico, mas até é dito, né, os estudiosos do Espiritismo e da Bíblia falam que os prepostos do Cristo, aqueles mais chegados seriam os ministros, digamos, do Cristo, é que fazem todos essa manipulação do fluido para tornar, por exemplo, formar os corpos dos seres, né, fazer toda essa engenharia, tá, genética e tal, para poder criar um ser de um tipo, outro de outro, né, tudo isso é através da vontade, né, que eles fazem, vontade voltada para o bem. E se um dia a gente quiser chegar lá, temos que começar a treinar quanto antes, né? Aí, voltando para o Deleuze, ele diz: existem alguns seres privilegiados dotados de uma fé tão viva que jamais titubeiam, de uma confiança isenta de orgulho e de uma caridade tão expansiva que se esquecem de si mesmos para se identificarem com o ser que padece. A reunião dessas qualidades os põe em um estado magnético durante o qual se deixam guiar por um instinto mais seguro do que todos os cálculos da razão. A energia de suas almas domina todas as forças interiores do enfermo, excitando-as ou acalmando-as à medida de seu desejo. Porque quando você faz o passe, você acaba se envolvendo fluidicamente na mesma atmosfera fluídica do paciente, né? E aí, tudo que você pensar e quiser e plasmar, você vai conseguir transmitir a esse paciente, né? Você vai poder alterar o que está ali no perispírito dessa pessoa. Oitava condição, seu bom maquinizador, ardente desejo de fazer o bem. Tem algumas pessoas, verdadeiramente, o poder de curar pelo simples contato, né? A pergunta do Livro dos Espíritos, 556. E os Espíritos respondem: a força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons Espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram seu proveito a credulidade alheia. Obviamente que isso a gente já sabe, né? Nona condição, potencial fluídico. Os magnetizadores têm características peculiares e potencialidades diferentes entre si. Então, o potencial fluídico depende, primeiro, das condições que se cultivam pela atenção aos fatores citados em todos esses tópicos que a gente viu para trás, né? Então, saúde, vontade, todas aquelas coisas. Depende também de todas as variáveis orgânicas, psíquicas e espirituais, que cabe a nós estarmos sempre cuidando, né? Terceiro, depende da capacidade de usinagem, que pode ocorrer principalmente por um centro de força específico ou por vários, né? Então, tem magnetizador, que a gente já comentou,
vai usinar principalmente no gástrico, outro mais pelo esplênico, né? Outro mais pelo cardíaco, enfim, aí vem, esse é um dos fatores que dá diferenças entre um magnetizador e outro, né? E outra questão também é do conhecimento e das técnicas empregadas, obviamente, né? Quem tem uma boa técnica vai ter um resultado melhor do que aquele que não tem. Claro que às vezes pode ser suprida pela vontade maior do que o outro, mas o ideal é que você tente ser o melhor possível em todos os aspectos, né? Aí vamos falar em relação ao magnetismo e sexo. Então, lembrar que sexo é criação divina, né? Todos os animais da Terra têm a sexualidade como forma de procriação, e em seus variados estágios evolutivos também ligada ao prazer. Qualquer sistema orgânico, se for mal utilizado, trará consequências. Por exemplo, no sistema digestivo, se comermos demais ou de menos, ou alimentos não adequados, sairemos do equilíbrio e ficaremos doentes. O mesmo ocorre em relação ao sistema genético. Se houver exagero para mais ou para menos, ou um ato desvirtuado, promíscuo, ilegal ou imoral, provocará alteração energética no centro de força que o rege. Então, os excessos cobrarão seu preço com usinagens descompensadas e pouco produtivas, ou com exudações fluídicas de qualidade inapropriada para assistências magnéticas. Na relação sexual heteroafetiva, a fusão da energia masculina e feminina se complementa. Na homoafetiva, essa fusão é descompensada por não atender ao princípio da polaridade energética. Isso aí, não sei o que estou dizendo, hein? Tá? Isso aí, que hoje em dia a gente tem que ir devagar essas coisas, mas é uma questão quase física mesmo, né? Deus criou as pessoas dessa forma para, como elas têm polaridade, né, energética, então há uma compensação energética com essa união sexual, né? Aí a gente tirou essa parte lá do livro do Jacó, e ele diz: não temos nenhuma pesquisa para sabermos se essa questão interfere nos processos de magnetização, mas sabemos que se a afetividade e o sentimento de amor forem verdadeiros, elevados e nobres, poderão compensar esse desequilíbrio, né? Então, primeiro, assim, digamos, uma primeira avaliação é que o ideal é que seja uma relação heteroafetiva, mas também, se for heterossexual, mas tiver outros distúrbios juntos, também não vai ser uma coisa boa, né? E lembrar, então, a frase do Deleuze: o melhor magnetizador é aquele que possui um bom temperamento, um caráter ao mesmo tempo firme e tranquilo, o germe de paixões vivas sem ser subjugado por elas, quer dizer, precisa ter, assim, uma coisa viva, né? Não é ser uma pessoa assim, tanto faz e tal. Aí ela é uma pessoa morna, né? Então essa também não serve muito para ser magnetizadora. Então é importante que ele tenha uma paixão viva de ajudar, de fazer ações do bem e tal, né? Mas sem ser subjugado por paixões que são, às vezes, ruins, né? Porque a pessoa tem esse temperamento, ela acaba, às vezes, fazendo algumas coisas que não são positivas. Então, ela tem que dominar essas paixões, que esse é um dos requisitos que o Kardec fala, né? A gente aprender a dominar as paixões, né? E, claro que incentivar, estimular as questões positivas de cada paixão, né? Aí, continuando lá o Deleuze, então, vão ter também uma vontade forte, sem entusiasmo, e tem uma vontade, mas se acha assim, o super poderoso, já ultrapassa para o lado do orgulho, né? Ter a atividade reunida à paciência, né? Então, tem essa vontade de ajudar, mas também, se não consegue um resultado imediato, ele sabe que ele tem que ter a paciência, né? Porque é através da perseverança que a coisa vai caminhando, né? Tem que ter a faculdade de concentrar sua atenção sem esforços, né? Tem que ser uma coisa quase que automática. E se ele está ali se esforçando para. Aí ele vai cansar, né? Demais, vai se esgotar, né? E que magnetizando se ocupe unicamente do que faz. Então, esse é o Deleuze, que não era espírita, porque ele é anterior ao espiritismo, né? Mas como ele é o sábio, né? Então a gente tem que seguir o que ele fala, né? E Aí, daí,
Aí eu vou deixar com o Pereira essa parte agora, porque eu tenho uma live que eu tenho que assistir lá, que é do treinamento lá. Tá bom? Tá bom. Então, tchau para vocês. Até depois. Tá aí, meus colegas. Aí tá os conceitos aí para ser um bom magnetizador. Eu acho que não é só para ser um magnetizador, eu acho que é para ser um bom cristão, ser um espírita na sua essência. Né? Quantos ensinamentos. Agora vamos ao exercício prático. Na verdade, aquelas questões que já foi colocado, né? Praticando isso, seja com a mão, ou seja, observando, né? Para vocês irem, vamos dizer assim, entrando nessa sintonia, né? Entrando nessa vibração do magnetismo. Né? Bacana o estudo de hoje, né? Alguém quer fazer algum comentário, falar sobre as práticas? Bom, para não perder o costume, deixa eu falar primeiro. Na prática, eu senti mais na frontal, na doação de energia, né? Principalmente no trabalho, né? E no gástrico. Você está se referindo à experiência no grupo mediúnico, é isso? Isso, eu usei o grupo para poder sentir, começar a observar, né? Aquilo que a gente tinha comentado na aula passada, de sentir onde que você está transmitindo. Então, para mim, ficou bem dividido entre o frontal e o gástrico. Essa é a percepção também que eu sinto assim também. Então, eu já aprendi a identificar, que a gente trabalha com processos de obsessão, quando eu sei que eu estou usinando, começo a usinar com gástrico, quando a entidade começa a se comunicar e eu aproximo do médio, eu sei que ali se trata mais um espírito sofredor. Eu fui criando essa ligação comigo, cada um pode ser diferente. Sim. E quando eu percebo que vem a questão ligada ao frontal, que eu também sinto muito no frontal. Eu sinto no frontal e no cardíaco, às vezes, porque vai ter aquela questão de sentimento, né? Aquela questão assim. Aí eu sinto também no cardíaco. Mas eu sinto também no frontal. Os dois que eu sinto mais exatamente esses dois, o gástrico e o frontal. E eu sei que quando vem a questão ligada ao frontal, é mais ligada a coisas intelectuais. Né? Aqueles espíritos mais ligados a. Pode ser a fascinação, sabe aquelas coisas assim, mais ligadas a. Eles não são sofredores, provavelmente dito. Né? São aqueles obsessores. Então, mas essa foi uma observação que eu já tenho, já de anos, observando isso. Mas realmente eu acho que os dois centros que a gente sente com mais facilidade são esses dois mesmo, frontal e o gástrico, né? É bem interessante isso. E é bacana isso que você está fazendo, é isso que eu falei, que ali você tem todo o laboratório ali na frente, né? Então você começa a comparar, puxa, eu senti no gástrico, aí você vai vendo a entidade que está vendo ali, você começa a se conhecer. Exatamente. Isso é muito bacana. E às vezes na intuição que a gente está ajudando o dialogador lá no diálogo, né? E aí parece que o frontal aqui abre um canal ali, daí vem a intuição ali, bem interessante. Bem bacana isso. É coisa que às vezes passava despercebido, mas como agora está estudando magnetismo, você começa a prestar atenção nisso, né? Antes era tudo misturado, normal, você não sabia muito. É aquilo mesmo, você não presta atenção, você não linka, né? Você não linka o que você está sentindo com o que está acontecendo, né? Bacana. Um turbilhão de sensações ali que às vezes você passa despercebido, mas aí a partir da hora que você começa a estudar e prestar atenção, isso já fica mais interessante. Franciele, a segunda sempre gosta de. Foi engraçado porque no nosso grupo de segunda-feira, a gente trabalha junto, eu e o Rafa, aí a gente finalizou o trabalho, daí o Rafa olhou bem para mim e falou assim, estava praticando o exercício da aula, né? Exatamente isso, assim, porque a gente começa com essa percepção mesmo, né? Eu senti bem forte como eu tava mais quieta, assim, no trabalho dessa semana, mas ali ajudando na sustentação do grupo ali, eu senti bem forte, assim, abrir como se fosse um cone mesmo aqui no coronário, assim,
Eu senti bem forte abrir, frontal também, e na hora de algumas entidades, assim, um pouco mais sofredoras mesmo, até lembrei da aula, que você já tinha comentado, senti o gástrico, mas eu senti, assim, também, esqueci o nome desse aqui da... Humeral. Humeral. Esse também é comum de sentir. Né? Esse humeral. eu senti bastante, assim, eu senti ele bem aberto, assim, e eu senti quente, bem quente, principalmente quando o dialogador, ele se aproxima, assim, daí ele vem e tal, ele vem, né, tipo, se aproxima da gente, coloca a mão aqui atrás e tal. Então, eu senti bastante. Mas eu não pratiquei durante a semana em casa, assim, foi só no grupo mesmo que a gente viu que foi bem evidente, assim. O importante é vocês aprenderem a fazer esse link, né? Tá ali no grupo, aí você começa a ficar atenta para isso, né? Fala, poxa, olha, tá aqui, né? Tô no humeral. O humeral é mais no processo de entidades, pode ser obsessiva, pode ser também vampirizadores, aqueles que querem sugar energia, eles utilizam muito no humeral também, né? Aí justamente isso, né, Rafa? Tu lembra que daí teve uma entidade que ela me paralisou, ela falou que tinha me prendido, né? Ela prendeu a médium, tinha prendido eu, assim, e realmente foi quando essa parte aqui tava quente, assim. Tinha te colocado numa cerquinha. Uma cerquinha, né? Entidade de colocar ela numa cerquinha. Eu acho, assim, bem bacana isso. Eu acho que essa é o objetivo mesmo, né? E como que o magnetismo ajuda no próprio grupo mediúnico, né? Aí quem vai dar o passo, o magnetizador, vai sabendo já o que está fazendo, né? E o médium também vai começando a conhecer a entidade que vem, até pelas sensações que ele sente. Né? Ele vai sentir sensações diferentes em algum lugar, ele já tem mais ou menos ideia de que tipo de entidade que vem, né? Então é bem comum. Ou aquele que está fazendo sustentação também é a mesma coisa, né? Claro que se você está recebendo intuição dos benfeitores, você vai sentir pelo coronário. E você vai transmitir pelo frontal. Você vai jogar para o outro lado, né? Então você começa a sentir, você começa a perceber isso. O outro exercício que vocês podem fazer é perceber quando vocês estão doando e quando vocês estão recebendo. Também é a diferença, você pode inverter, né? Se você vai, por exemplo, o dialogador, ou quando o dialogador está fazendo a condução lá com o espírito sofredor, aí é hora de você doar, né? Você sentiu a presença dele, sentiu aqui, aí você vai doar seus fluidos, aí você tem que inverter esse sentido, vai sentir o gástrico trabalhando, mas está doando energia para ele se renovar, né? E tem a hora que você vai sentir, na hora da incorporação, você vai sentir, você está sentindo que a vibração está vindo, é como que ele estivesse chegando em você para você perceber ele. Mas o objetivo sempre é reverter isso, né? Opa, agora é a hora de eu doar para ele. Aí você doa muito pelo frontal, né? Eu comentei com o Rafa também, que no final do trabalho, assim, eu sentia, sabe aqueles microtúbulos que aparecem, assim, como no corpo todo, né? Aí eram vários pontinhos, assim, tipo, no corpo todo, eu sentia como se fosse tubinhos mesmo, assim, sabe? Eu até comentei contigo, né, Rafa? Tipo, no final do trabalho, assim, que eu sentia no corpo todo, assim, não senti, né, pontual. Então, aqueles microtúbulos, assim, pequenininhos. Nós vamos estudar isso mais para frente, que nós estamos falando do chakra principal, mas tem sim, não é microtúbulo, tem outro nome que dão lá agora aqui, que nosso corpo é tudo isso. O pessoal da acupuntura usa muito isso. Então, são centenas, milhares de pontos, né? Então, a pessoa que estuda acupuntura, essas outras questões assim, ele sabe exatamente, cada um corresponde a um tipo ligado a um tipo de chakra, um tipo de órgão, um tipo não sei o que de emoção. Realmente, é milhares, nós somos um corpo energético. Então, nós vamos ver alguma coisa mais para frente sobre isso também, sobre esses micros. Eu esqueci o nome agora, fugiu o nome aqui do termo que é dado no magnetismo. Mas aí tem uma figura até do corpo nosso, assim, é cheio. Né? Então, é cheio desses pontinhos. E as pessoas que têm evidências conseguem ver, né? Conseguem ter percepção. Né? É bem interessante. Mais alguém? Josiane, quer falar alguma coisa? A Giane? Tudo quieto? Hoje eu vou ficar quietinha aqui, tá muito barulho, estão testando som aqui perto da hípica, então eu prefiro deixar o microfone desligado, tá bom? Então tá bom. Fala, Josiane. Josiane da Costa? Josiane da Costa. Josiane da Costa também vai falar um pouquinho. Até Josiane Pinheiro e Josiane da Costa. Josiane da Costa. Não fala muito, mas vai começar a falar também. Esqueci de ver aqui, ela entrou depois. Não tem problema.
Então, o que eu senti durante o trabalho mediúnico foi o Meral também, igual a Franciele falou também. O Meral também senti bastante forte aqui atrás, quando o dialogador se aproximava, né, chegava perto da gente. Então, eu sentia bem forte, esquentando também. E treinei também durante a semana, mas, assim, a minha evolução sozinha é pouca, não é muita, não. Eu não consigo perceber muita coisa. Mas, aquilo, né, vamos indo. Um dia de cada vez. Quem sabe, daqui a pouco desabrocha, né? Olha o estudo nosso que foi hoje, né? Vontade, né? Pois Tem que ter é. vontade, dedicação. Vontade eu tenho. Vai dar certo, né? Tem que ter confiança, perseverança, né? Vai devagarinho, vai indo. É isso, Pereira. Francisco? Oi. Tudo bem? Tudo bem? Você também tá no grupo mediúnico, dá para você ter algumas percepções, vamos dizer assim. Pois é, eu acho que eu preciso começar a prestar mais atenção nessa questão no grupo, durante a semana. Em casa, nos exercícios, as coisas estão caminhando, estou percebendo algumas coisas, né? Eu quero ver se eu consigo começar a perceber mais durante o grupo. Né? Nessa minha atividade lá como aprendiz de dialogador, o que eu posso perceber um pouco mais disso? Com o tempo você vai percebendo, não tem como, né? Você parece que exerce também essa atividade profissional, conversando com outras pessoas, atendendo outras pessoas, não é isso? Lá eu percebo assim, lá a coisa é um pouco mais dinâmica, avançada, assim, eu percebo mais em mim isso. Fora de lá já principalmente nessa questão aí que agora que a gente está desenvolvendo aí, e aos poucos ainda, tá caminhando aí. Bacana, né? Olha hoje esse estudo de hoje, ele merece ser relido, ser estudado, porque é fantástico, né? Como nós ser magretador espírita, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, né? Da vontade, isso serve não só para o magnetismo, serve para tudo, né? Na nossa atividade profissional, nas atividades pessoais e tudo isso, né? Então, são regras ali que eu acho que vale a pena, né? Temos que dedicar isso aí constantemente, né? Não que nós vamos dar um pulo, um salto, mas tem que pegar algumas metas mais simples e pegar Eu gosto de fazer assim, pega aquela coisa mais simples para não decepcionar, resolvo essa. Aí depois você pega a outra, né? Aí você usa a vontade para aquilo ali. Fala, isso aqui eu consigo. Isso aqui eu ainda tenho dificuldade, mas isso aqui eu vou dominar. Aí você domina aquilo, aí, opa. Aí você vai treinando, né? Vai treinando e vai, vamos dizer assim, vai dando motivação, né? Porque senão a pessoa já quer resolver tudo de uma vez, não vai conseguir. Puxa vida, aí você pega uma lista de questões que você tem que melhorar, você olha assim, né? Você pega a mais simplesinha, fala, essa aqui eu vou, e faz aquela. Dominou aquela, demorou uma semana, 2 semanas, opa, agora eu vou para outra, e vai para outra, e assim vai, até criar uma constante. Eu acho que é assim que tem que trabalhar. Né? Agora, Josiane Pinheiro, tudo bem, Francisco? Tudo tranquilo? Tudo. Josiane Pinheiro. Oi, pessoal. Oi, Pereira. Então, semana passada eu não pude participar, Pereira, porque eu tinha um workshop para fazer e eu acabei indo e não pude participar da aula. Eu não sei que foi exercício que vocês passaram, geralmente no domingo de manhã eu assisto o vídeo da aula de hoje, por exemplo, normalmente eu vejo no domingo de manhã, que eu fico um pouquinho mais na cama e eu fico revendo o curso e tal, relendo, né? E como era domingo das mães, fim de semana passado, acabei não fazendo isso, então eu estou bem perdida. Interessante, eu acho que sou bem ignorante a respeito mesmo dessas coisas de mim mesma, porque no grupo mediúnico eu sempre, quando uma entidade se aproxima, eu sempre estava interpretando como um incômodo no estômago, como um apertozinho no coração, como uma coisa assim, né? E o incômodo na cervical, eu acho que, na verdade, eu não estou atenta
realmente para essa questão da energia nos pontos, né, nos chakras, durante as manifestações, realmente. Eu percebia, mas para mim era sempre um incômodo físico, estava completamente desconectada dessa questão do magnetismo, realmente, né, das forças, né, dos pontos de chakra. Então, tem que começar a prestar atenção nisso, realmente. E como essa semana eu corri bastante com a minha mãe, que ela andou passando mal, aí, na verdade, desde março já vinha passando mal, e essa semana eu levei ela no médico, aí fazendo exames e marcando exames, foi meio corrido, eu não consegui praticar. E hoje de manhã eu fui tentar fazer, e a impressão que eu tenho é que a minha capacidade diminuiu de novo, tipo, não usei e ela sumiu de novo, ficou pequenininha de novo a bolinha, já não consegui ter a mesma percepção que eu vinha tendo, né? Olha, Então, você tem que ter essa confiança, essa fé. Vai, claro, devagarinho. Isso aí depende também. sim. Essa questão fluídica, gente, é assim. Ela é muito, vamos dizer assim, depende do dia, do momento. Tem momento que às vezes a gente está meio desgastado fluidicamente. Eu vou dizer, por exemplo, assim, se eu pego um sábado que eu atendo bastante pessoas em estados mais difíceis, aí você fica, quando você chegar depois, por exemplo, 1 hora, 2 horas da tarde, eu for fazer alguma coisa, eu tô. Por quê? Porque houve um desgaste, eu tenho que recompor esses fluidos, então é natural. Às vezes você tem uma atividade estressante, quando o cara vai ter uma percepção. E quando você está relaxado, está mais calmo, mais tranquilo, né? Então vai ter variação, sim. E aquilo que você falou lá na barriga, é a coisa mais comum que tem, assim, que as pessoas falam, estou sentindo minha barriga, assim, o estômago ali embrulhado, né? Não tem aquele termo que sente. É o gástrico. Sim. É o que nós estamos falando aí hoje, né? Você falou, ela acaba, você dá uma pontinha aqui. É o frontal, é o esplênico atuando, né? Então, acho que por isso que é bacana, porque é questão de a pessoa não conhecer, né? Quando você conhece, você começa a linkar uma coisa com a outra, né? E aí é a hora, fala, puxa, se eu estou vendo um sofredor, eu vou me manter em prece aqui agora para mim doar energia para ele se harmonizar, né? Você vai doar energia pro dialogador, porque tá lá assim, que passa quando o dialogador tá falando assim, agora vou envolver esse irmão, aí você vai com tudo jogando energia positiva para ele, né? Aí você sabe que o gasto está funcionando, você está doando energia para ele. E a percepção é quando chega próximo, é isso mesmo, você vai sentir. Ele vai começar a trabalhar, né? É automático, né? É para conhecer, né? Interessante. Agora, esse estudo de hoje aí vale a pena reler ele, estudar bastante, né? Que nem eu falei, não procure pegar tudo de uma vez, vai pegando as coisinhas mais simples, que aqueles pontos que você acha que pode resolver. Eu dou até um exemplo assim, por exemplo, às vezes assim tem aquela lista que fala assim da gente, a questão de você chegar no final da tarde, você fazer uma reflexão de tudo aquilo que você fez, porque assim, nós temos coisas que nós fazemos que nós não fazemos mais, por isso que fala que o espírito não retrógrado, né? Porque tem coisas que, por exemplo, falar um palavrão, aí falou, isso eu não faço mais, no que chegar você não vai falar. Tem coisas que você pensa em fazer, mas não faz. Você pensa, né? Opa, você dá vontade de dar que vontade de dar. Falou, opa, mas você quer errado, você não faz. E tem coisas que você faz. Tá ali encarregado, o cara chegou lá e falou, você dá uma resposta. Aí você faz aquela reflexão. O que você tem que fazer? Trazer aquela uma que você ainda está pensando em fazer para aquela uma automática, né? Para não fazer. E trazer aquelas outras lá que você está fazendo, automatizado, para você pensar. Antes, assim, a gente falou, pensar isso aqui é errado e não vou fazer. Por isso que fala de contar até 10 lá, daquela maneira lá. Então, aí acontece algumas coisas que acontecem durante o dia. Aí o cara liga o telefone. Aconteceu comigo isso aí já. Aí a pessoa pega o telefone lá, eu pego o telefone e dou uma resposta mal educada. Aí depois eu paro e fico pensando, puxa vida, isso não é um papel do espírito de um cristão, falar para aquele irmão lá, por mais que ele seja inconveniente, principalmente esse pessoal aí do telemarketing, né? De telefone, que é horrível, né? Dá vontade de esganar ele. Falar, puxa, mas isso não é uma coisa assim. Aí eu coloco o objetivo. Isso aqui eu consigo. Na próxima vez eu não vou falar mal para ele. Eu vou pensar um pouquinho mais. Né? Mas aí fala, isso aqui eu domino. Aí a pessoa liga lá, aí chega de repente, liga de novo, outro, putz, ainda não dominei, tem que dominar isso aí. E é assim, né? É assim mesmo, não tem jeito. Por isso que fala que não devemos julgar, né? O cara pisa no nosso pé, você já bana o cara. Muitas vezes vai saber, né? Naquele momento, naquela hora, né, que liga, você tá cheio de trabalho, reunião e tal, e meta para cumprir, um monte de coisa.
E o cara vem lá, porque não sei, insistindo uma atrás da outra, né? Que sei se aquelas. Putz, aí você dá uma resposta, às vezes você fala, mas o cara não tem nada a ver com isso, né? Tá trabalhando. Né? E é assim a vida, né? Nós temos que fazer essas prioridades. Fala, puxa, isso eu tenho que melhorar. Isso eu posso melhorar, né? E aí vai indo. Quando você vai melhorando isso aqui, depois vai vir outro, aí assim nós, né? Não acho que é o objetivo. Do magnetismo é bem isso mesmo, né? A gente tem que aprender se relacionar com as pessoas. Né? Tudo bem? Mais alguma coisa? Alguém quer colocar mais alguma questão? Tudo tranquilo? Estude esse tema, gente. Estude o tema de hoje, estude as percepções, né? Bom, então eu vou interromper aqui a nossa gravação.